Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha que coisa mais linda a nossa aula de hoje. Gente, perfeição. Vocês não têm noção o tanto que esse modelo tá bonito. Inclusive, fiz várias cores, agora eu mostro para vocês, tá? Mas vamos focar aqui nesse que está pronto, que eu fiz a aula para vocês. Bom, pessoal, esse modelo tem vários, né? Vários modelos assim, aqui na internet. É difícil até achar a criação, quem criou, porque é tantos pontos, né? Que cada pessoa vai colocando, inclusive eu já coloquei um ponto diferencial aqui nessa peça, então ele vai ficando assim, né? E vamos eternizando a peça. Eu coloquei aqui um ponto que eu achei muito bonito, que eu achei no Pinterest, né? Fiz uma modificada nele, não é exatamente assim, mas dei uma modificada e ele coube perfeitamente. Não é difícil, tá? Porém, requer bastante atenção. Terminei aqui com o nosso bico russo. É super econômico, não é um tapete que você vai gastar muita linha. E também é bem grandão, tá, gente? Não pode parecer, mas ele tem aqui 60 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. É um tapete que você pode colocar aí no seu quarto, na sua sala, tá? E com essa amostra você pode também elaborar outras peças, tá bom? É assim que a gente faz, né? A gente faz criatividade com o nosso artesanato. Bom, pessoal, vou passar a lista de materiais para vocês, mas antes quero falar uma coisa. Eu fiz várias cores, inclusive antes da lista eu vou mostrar para vocês. Gente, olha isso. Só aqui tem 7 tapetes. Com o da aula 8. Será que eu gostei dele? Né? Eu tô com dúvida. Eu acho que eu vou fazer mais um para ver se eu gostei mesmo, tá? Por que que eu não abri aqui? Porque eu vou fazer um vlog, né, mostrando cada um deles para vocês, dando uma numeração, né, porque se eu colocar aqui vai virar bagunça, então você pode fazer ele com qualquer cor que fica bonito, ó. Inclusive, esse daqui eu fiz sem o pelinho, né, vou mostrar tudo para vocês, fiquem atentos, né, ao canal. Posso também decidi colocar no meu canal de vlog, tá meio paradinho, né? Tem muito tempo que eu não faço nada. Ou também posso decidir colocar aqui. A Val é daquelas, na hora que ela decide, tá? Então, aqui tem várias cores do mesmo modelo, tá? Então, você pode brincar bastante. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais do que a gente tá fazendo na aula. Esse daqui a gente vai mostrar depois para vocês, tá bom? Voltando aqui para o nosso amarelinho, que é da nossa aula, vou passar a lista de materiais e também falar, já passei a medida para vocês, 60 por 1, tá? E também vou falar que nossa aula vai ficar dividida em 2 partes, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. Agora, essa é a parte 1, e logo que ele estiver disponível, a parte 2 eu coloco aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas caso eu já tiver colocado e você vê alguma amiguinha procurando aí nos comentários, por favor, nos ajude, coloca o link para ela aí, para ela fazer também a sua peça, tá bom? Então, o que vamos precisar? Nessa parte aqui, ó, o que que aconteceu? Eu mesclei, né, 2 fios de marrom, mas você pode fazer com um novelo apenas, tá? Você pode fazer com uma cor só. A parte das pipocas, eu fiz com um Barroco Max Color, fio número 6, marrom café. A cor dele é a mesma dessa daqui, só que esse daqui é o número 4, tá? Mas é 7738. Vou deixar aí na descrição também a numeração, tá? Esse marrom aqui que é mais clarinho, mas você pode fazer todo ele com o mesmo marrom. É porque aconteceu alguma tragédia comigo e eu vou falar no vídeo, na hora que você estiver fazendo, você vê o que que aconteceu. Mas no final ficou perfeito. Os nossos planos não é o mesmo dos planos de Deus, e o dele é sempre melhor, né? E aqui, a cor mais escura é a tabaco, 7311. Um novelo, gente. Vamos supor que você não tenha acontecido o que aconteceu com o meu aqui. Para você fazer ele todinho, só não dá a penúltima carreira, tá? A penúltima carreira eu explico lá no finalzinho. Vai dar até aqui, ó.
Da pipoquinha até aqui, você vai gastar um novelo de 452 metros ou 400 gramas. Do Barroco Max Color da Círculo, tá? Fio número 6. Se caso você for fazer com barbante, segue essa mesma quantidade de material que eu passei para vocês. Eu passei tanto de metro quanto de gramas. 400 gramas, 452 metros, beleza? Um novelo. Caso você for, né, fazer com do jeito que eu fiz aqui, ó, mesclando, você vai gastar um pouquinho apenas. Eu acho que um novelinho pequeno dá para fazer esses detalhes aqui mesclando, tá? Tanto, ó, fiz aqui e aqui no final, na última carreira. Mas se você não for fazer e quer continuar com ele da mesma cor, lembrando que ele dá até essa carreira aqui, ó, tá? A penúltima e a última já é com outra cor, beleza? Um novelo apenas. Vou também precisar do fio peludinho. Ou também, né, no início do vídeo já dou a dica para você fazer sem pelinho também, se você quiser fazer, tá? Você vai gastar um novelo desse, do Decore Luxo, Barroco Decore Luxo da Círculo. Essa numeração aqui é a Mel, a cor, né? Mel 950 a numeração, tá? Esse dá esse efeito maravilhoso. Aqui a gente escova ele, passa um ferro, borrifa, né? Um álcool com amaciante, ele fica com esse aspecto de mais lisinho, tá? Então, um novelo desse, um desse. E aqui você vai precisar também do fio Multicolor Premium. No meu caso aqui, ó, gastei, peguei esse novelo grande, mas você vai precisar de um novelo do pequeno para fazer uma peça, tá? Então, nessa parte ele é bem econômico e vale investir na melhor linha. Um novelo do pequeno de 224 metros, dá para você fazer as flores e esse acabamento aqui final, tá bom? Um novelo do Max Color, um do Decore e um desse daqui do pequeno, beleza? Entendido, né? Tá vendo tanto que gasta pouco? Vou precisar também tesoura, né? A agulha 3,5 milímetros para trabalhar todas as linhas. E também uns marcadores, porque a gente vai precisar. Tapete oval cheio de flores assim, vocês sabem que precisa de marcação. Mas podem ter certeza, iniciantes, vale a pena, porque é bem fácil e tem poucas marcações, tá? Vocês vão conseguir fazer seu primeiro tapetinho e já chegar chegando, tá? Marcadores, agulha 3,5, tesoura, um Barroco Decore, um Max Color e um do pequeno, tá? Aqui um, né, o grande, mas é porque eu tinha só esse, mas um pequeno dá pra você fazer tranquilamente. Inclusive, no vlog que eu vou fazer, eu vou mostrar o azul que eu fiz com um novelinho só, né? Os outros foi restinhos de linhas que eu achei aí, restos do fio que já tava aberto, né? E ainda sobra, tá, gente? Quando é o pequeno, ainda sobra bastante. Não, bastante não, bastante é o grande. Tá bom? Então, fiquem ligados, essa é a nossa primeira aula e vai ter a parte 2 sim, tá? É só ter paciência, esperar um pouquinho e se já tiver colocado, se divirtam, façam muito trabalhos, espero que vendam bastante e também enfeitem sua casa, né? Porque não só de pão viverás o homem, mas, né, de belezas também, né? Com isso eu quero dizer que não é só dinheiro, não é só fama, não é só prestígio, não é só elogio, é também felicidade de produzir uma peça, tanto você que está fazendo ficar feliz, quanto eu que estou presenteando vocês com uma peça como essa, tá bom? Então vamos lá para a nossa linha, espero que gostem. Então vamos aqui começar a nossa aula. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Pra gente fazer a aula com o fio peludinho, que a gente vai começar pela base, né? Com o fio peludinho, vai ficar ruim a visualização para vocês. Então, eu decidi fazer a base com o fio barroco, porém, para não modificar o meu trabalho, eu resolvi fazer ela no fio número 8. Por quê? O fio peludinho, ele é mais grossinho, tá?
Então, para ficar do mesmo suporte, né, esse daqui que eu vou utilizar ele depois, vou fazer um sem ser no peludinho, eu vou terminar ele. Ele é mais grossinho, ele se assemelha mais, né, com o fio, e para dar aquele suporte, o mesmo efeito que está dando com o fio peludinho, tá? Val, mas eu posso fazer com o fio com número 6? Pode, não tem problema. Só que eu decidi fazer assim para pegar a mesma estrutura dos tapetes que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer a base com o fio número 8, para ele ficar, a base vai ficar lisinha. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou fazer um vloguinho para vocês, né? Para vocês ver como ficou ele com sem o efeito peludinho, tá? Então, a gente vai fazer essa base e depois a gente volta a trabalhar o restante com essa base que já está pronta, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o restante das linhas que eu vou utilizar nessa base lisa também vai ser a mesma linha que eu mostrei para vocês de início, tá? Só vou modificar a espessura desse fio da base, o restante vai ser o mesmo, tá bom? Para não confundir vocês. A gente vai fazer um nó inicial, e a partir desse nó inicial, a gente vai fazer 53 correntinhas, tá? Ó, vou dar início às minhas aqui, 53 correntinhas. Você vai fazer aí e volta com elas prontas pra gente dar início à primeira carreira, ok? 53 correntinhas. Bom, pessoal, aqui a outra coisa que eu quero falar para vocês, a agulha 3,5 também vai servir para trabalhar na base do peludinho, tá? Se você já estiver trabalhando fazendo com fio decore, então é a mesma sequência, a mesma agulha, do mesmo jeito, só vai ficar melhor para vocês visualizar, tá bom? Volta aqui na quarta correntinha, ó, e começo a iniciar os meus pontos altos, deixando essas 3 correntinhas aqui pra gente fazer a curva do nosso trabalho. Então, eu vou caminhando até o último ponto com ponto alto, tá? Até quando chegar lá na frente, eu volto com vocês. Até o último ponto, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, cheguei aqui, ó, no meu último ponto, tá? Aqui eu tenho um total de 50 pontos, não contando com essas 3 correntes, tá? Essas 3 correntes, lembra que a gente fez 53? Essas 3 correntes é só para fazer a curva. Então, o restante são 50 pontos altos. Aí, eu faço 3 correntinhas aqui, ó, para ficar igual do outro lado, e prendo aqui no pezinho do meu primeiro ponto alto. Pessoal, é o seguinte, se eu não estivesse fazendo a base, né, com a ilustração da base do peludinho, eu ia fazer um ponto alto falso aqui. Esse ponto alto falso você encontra no meu vídeo da base perfeita de supply. Eu vou até deixar aqui na descrição para você que for fazer ele todo liso aqui. Para quê? Para não ficar marca nessa emenda, tá? Mas no peludinho não necessita disso, porque o pelo tampa, né? Então, aqui eu vou fazer exatamente como se eu estivesse trabalhando no peludinho, tá? Subindo as 3 correntes, que é o padrão, né? O que a gente aprendeu, subindo 3 correntes. Porém, aqui na minha base lisa vai ficar uma marquinha, depois eu vou tampar com um arranjinho, tá? Vou colocar umas flores aqui em cima, ok? Se você decidir por assim, belezinha, vamos continuar. Depois que eu prendi com ponto alto, eu vou caminhando novamente com ponto alto em cada ponto, aqui, ó. Cada pontinho com um ponto alto, até chegar lá no meu último. A partir dessa carreira, a gente não vai contar mais, porque a gente vai ter aumentos e cada aumento vai também interferir na nossa base, tá? Então, só para você conferir, só a primeira quantidade de aumentos que tivemos aqui, nessa primeira carreirinha. Agora, aqui é só ponto em cima de ponto, até chegar lá no último ponto, onde eu volto com vocês pra gente iniciar a curva, ok? Prontinho, cheguei aqui no meu último ponto.
Lembra que a gente tá simulando que a gente tá trabalhando no barbante peludinho, né? E o barbante peludinho, quem trabalhou sabe, quem nunca trabalhou vai ficar sabendo. É muito difícil de visualizar ponto. A gente sempre precisa de marcar os pontos para não se perder. Então, o que que você vai fazer se você estiver trabalhando com ele? Aqui dentro dessa argolinha, você vai colocar 7 pontos altos, tá? Dentro da argolinha. Ó, 1, opa, 2, tá? 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos aqui nessa argolinha. No primeiro ponto do 7, você vai marcar, né, se você estiver trabalhando com peludinho, tá? Sempre marcando para não se perder e não colocar pontos a mais. Depois de ter colocado 7 pontos aqui nessa alcinha de 3 correntinhas, você vai caminhando um ponto para cada, ó. Estou colocando no primeiro ponto já na reta, né? Um ponto alto para cada pontinho da base até chegar lá no último ponto da próxima curva, ok? Então, vamos aqui, trabalhando. Pronto, cheguei aqui na outra curva e vou fazer exatamente o que eu fiz lá na outra, ó. A mesma coisa que eu fizer nessa daqui, ó, eu vou fazer aqui também, tá? Então, vou colocar 7 pontos altos aqui dentro dessa argolinha. 3, 4, 5, 6 e 7. Terminou, fecha na terceira correntinha aqui com ponto baixíssimo. Venho aqui desse lado também e é a mesma coisa que eu fiz do outro lado. No primeiro ponto do 7 da curva, eu já coloco o meu marcador. E esse marcador, ele vai andar, tá? A cada carreira você vai mudar ele e eu vou mostrar, né, para onde você vai a partir da segunda carreira, tá? Fechou aqui com ponto baixíssimo, eu só vou caminhar com os meus pontos altos, tá? Subo as 3 correntinhas e vou aqui, ó, ponto em cada ponto. Ó, um ponto para cada ponto, até eu chegar lá no finalzinho, tá? Ó. Cheguei aqui no último ponto, eu vou voltar com vocês pra gente iniciar a curva novamente. Pronto, aqui, a partir dessa carreira aqui, a gente já inicia os aumentos da nossa curva, tá? Onde eu tenho um marcador, que é o meu primeiro ponto do 7, eu vou colocar 2 pontos altos. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Só que eu tenho uma estratégia, né? Eu não coloco nunca no primeiro ponto, eu sempre coloco no segundo. Mas você pode colocar no primeiro ponto, né? Por que que eu coloco no segundo? Porque é aqui no segundo que eu começo a usar meus aumentos da curva, tá? O primeiro ponto, eu nunca faço aumento. Então, façam como eu estou fazendo para o nosso tapete ficar igual, tá? Sempre no segundo ponto do seu aumento, primeiro, né? Você vai fazendo isso, tá? No segundo, você vai colocando aqui, ó, 2 pontos altos e vai preenchendo os 7 pontos. Em cada ponto, você vai colocando 2 pontos altos, tá? Aqui na curva vai ficar um total de 14, mas vamos esquecer esse negócio de ficar contando, porque não vai dar certo, tá? Ó. É melhor aqui você até consegue contar, mas depois, o ideal é que você tem 7 aumentos, tá? Até no final, você tem 7 aumentos aqui, tá bom? É só isso que você tem que entender sobre contas aqui nesse trabalho. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o final, né, da minha base, eu vou ter 7 aumentos. Então, aqui terminei, vou caminhando com ponto em cada ponto, até eu chegar lá na curva.
tá? Novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, desse lado. Ponto alto até aqui, né? E no primeiro aqui, onde está o meu marcador, eu vou começando com dois aumentos, dois pontos altos, né? Que significa o aumento, em cada pontinho, totalizando 7 aumentos ou 14 pontos altos, preencho com ponto baixíssimo aqui. Para a gente dar uma adiantada, quando você fizer essa curva que eu já expliquei, essa daqui você vai fazer exatamente igual, você prende com ponto baixíssimo na terceira correntinha, vem caminhando com os pontos altos até aqui novamente, até no último ponto, onde não está o marcador, tá? Se você marcou do mesmo jeito que eu, belezinha? Só vindo com um ponto alto, eu encontro vocês aqui novamente para explicar uma curva e a outra você faz igual, para a gente adiantar o nosso trabalho. Prontinho, pessoal. Aqui, ó, fiz a segunda curva do meu trabalho. Olha tanto que a emenda não fica legal, né? Mas a gente vai colocar umas florzinhas nessa daqui. Se você tiver curiosidade de ver como esse vai ficar, fica atento ao canal, tá? Que eu vou colocar lá no canal de vlogs, porque eu vou dar continuidade ao canal de vlogs e essas dicas eu vou passar para vocês lá, tá? Então, aqui não fica tão legal, mas no peludinho, né? Como eu estou tirando a base real, para o peludinho não vai ter problema. Então, aqui, ó, finalizei essa segunda curva, prendi com ponto baixíssimo, subi 3 correntes, vim caminhando com os pontos altos. Cheguei na curva onde eu vou explicar para vocês, né? E o que eu fizer aqui, você vai fazer naquela outra pra gente dar adiantamento, ok? Lembra que eu falei para vocês que eu nunca coloco o aumento, né, no primeiro ponto? Ó, aqui eu estou com o aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Aqui no primeiro eu faço um ponto alto e no segundo eu faço 2. Eu faço essa estratégia para o aumento do outro lado aqui, ó, andar para baixo, porque senão ele fica para cima, tá? Então, aqui, ó, sempre no segundo ponto você coloca o aumento. Aqui, ó, você tem um ponto e no segundo ponto faz o aumento. Ó, um ponto no primeiro. E o que vai modificar isso aqui das outras carreiras? É só essa quantidade de pontos que temos entre um aumento e outro. No caso aqui, ó, começamos sem ponto, né? Só aumento e aumento. Nessa aqui que a gente tá fazendo, a gente já tem um ponto. Nas próximas, vai aumentando esse ponto de intervalo entre um aumento e outro. Mas antes de continuar, pegamos o marcador, né? E colocamos no segundo ponto do primeiro aumento, sempre, tá? Esse marcador só se você estiver trabalhando no decore. Se você não estiver trabalhando, tá? Quando você terminar, não faça igual eu fiz. Se você estiver no decore, quando você terminar, você já coloca, porque nesse intervalinho você já se perde ali dos pontos, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Aumento. No primeiro ponto aqui, faço um ponto, no segundo, o aumento. No primeiro, o ponto, no segundo, o aumento. Ó, e vou caminhando aqui até eu completar meus 7 aumentos, tá? Cheguei no último aumento aqui, ó. Um ponto e no segundo, o aumento. Sempre terminando com o aumento aqui, ó, tá? Aí, ele vai caminhar e vai ficar retinho com o outro, tá bom? Ó, terminou, conta, né? Pra conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aumentos. Vou caminhando aqui o restante com os pontos altos, faço a curva do mesmo jeitinho que eu fiz essa daqui, prendo com ponto baixíssimo quando eu terminar a segunda curva, subo as 3 correntinhas e venho caminhando aqui, ó, ponto em cima de ponto, até eu chegar nesse daqui, o último que não está marcado, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Prontinho, cheguei aqui, ó, no primeiro ponto do aumento,
com um ponto alto. Então, onde eu tenho o marcador que é no segundo ponto, antes disso, né, eu terminei a curva, subi as 3 correntinhas e vim caminhando com os pontos altos, tá? Estou aqui, ó. A gente vai contar, não vou contar essa primeira aqui, vou contar a partir, ó, porque só tem uma na primeira, né? Aonde faz a primeira volta aqui, ó, que eu vou estar contando com vocês, para não confundir, tá? Então, sempre nessa daqui onde a gente começa o aumento, estamos na 1, 2, 3, na quarta carreirinha, beleza? Então, nessa quarta carreira, ó, a gente coloca o aumento no segundo ponto do aumento anterior, já mudo o meu marcador aqui para o segundo ponto dessa carreira que eu estou fazendo, para não confundir. E aqui, entre o aumento e outro, agora a gente vai ter 2 pontos, um em cada ponto de intervalo, tá? Só assim pra gente começar o aumento novamente, ó. Então, a gente vai fazendo isso, gente. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui, porque eu tenho certeza que quem está fazendo essa aula não é iniciante de tudo, porque iniciante também não vai ser, né, tão astuto de fazer um primeiro trabalho, apesar que tem, gente, e eu dou parabéns para essas iniciantes, tá? Eu já peguei pessoas aqui no canal fazer um tapete super difícil, sendo a primeira vez que pegou na agulha, mas eu indico sempre estar começando pelos mais fáceis, né? Para ir se adaptando, mas tem umas que é ansiosa assim como eu, que já quer já no mais difícil. Eu também sou assim, tá? Eu tô falando, mas eu também sou assim. Mas, para você, né, que já tem um certo entendimento, já sabe o que que a gente vai fazer aqui, só não sabe a quantidade de carreiras. E você que é iniciante, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo aqui, do começo. A única coisa que vai mudar nessa base é esses pontos de intervalo, como eu disse, né, anteriormente. Esses pontos de intervalo vai chegar até 5 no último, tá? Então, a gente vai ter um total de 7 carreirinhas, contando daquela forma que eu falei para vocês. Não contem essa do meio. Você coloca o dedinho aqui, ó, e já começa a contar a partir da segunda, né? Que é essa que vai dando a volta. Então, 1, 2, 3, 4, 4 carreiras, mas vamos terminar essa e vamos fazer mais 3, tá? Aqui, até aqui a gente tem 4. Quando você inteirar as 7 carreirinhas, aqui na curva, né, entre um aumento e outro, vai ter um total de 5 pontos de intervalo. Então, a única coisa que vai mudar aqui é esses pontos de intervalo, tá? Que vai aumentando a cada carreira que você vai fazendo. Se você for fazer a peça de 10 carreiras, né, ele vai estar aumentando também, tá? Quantas carreiras você estiver fazendo aí, vai estar sempre aumentando esses pontos de intervalo sem você fazer nada. Somente essa estratégia que a gente fez até agora, né? Somente essa aula que a gente fez até agora, você não vai estar mudando nada, tá? Então, voltando aqui para o nosso, você coloca o dedinho que não conta essa carreirinha de início, você só vai contar essa que vai dando a volta. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras, quando completar 7, você para. Aí, você olha aqui também, vai estar 7, aliás, 5, né, pontos de intervalo, porque a cada carreira vai aumentando um pontinho aqui. Lembra que aqui foi 1, aqui é 2, na próxima 3, intervalos entre um aumento e outro. Depois 4 e depois 5, aí você finaliza com um ponto baixíssimo aqui, corta o fio, sua base está pronta. Eu vou terminar a minha aqui, para quem ficou com dúvida, e volto mostrando todas as carreiras prontas para vocês tirar sua dúvida, ok? Prontinho, pessoal, a base ficou pronta. Deixa eu mostrar para vocês aqui direitinho, para quem ficou com dúvida, olha. Aqui a gente tem a carreira inicial que a gente não conta, né? Ela é única. A partir dela vem a primeira carreirinha que faz a volta. Então, eu conto a partir dessa daqui, ó, do meio, conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Não conto essa do meio. Então, ficou 7 para lá, 7 para cá, ok? Essa daqui, ó, ela ficou única, então ela não dá a volta.
Depois dessas 7 carreirinhas que a gente fez, exatamente como eu expliquei para vocês, ó, entre um aumento e outro, sempre vai aumentando um ponto a cada carreira. Então, nessa última carreira, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos entre um aumento e outro. E contam também os aumentos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aumentos, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, ok? Feito isso, a sua base ficará pronta. Você corta o fio e arremata. No meu caso aqui, essa aqui eu ainda vou usar. Como eu disse para vocês, quem tá com curiosidade de saber como vai ficar esse tapete sem o pelinho, fica ligados, porque eu vou avisar lá na comunidade quando eu soltar lá no meu canal de vlogs, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu pego ainda esse marcador, né? Só se eu tiver na base peludinha. Ela já está aqui pronta para receber os próximos. Agora a gente vai trabalhar com ela, tá? Só que antes disso, você vai pegar a sua base com os pelinhos. Se ela tiver assim, não precisa. E vai vir aqui, ó, no primeiro aumento, só para marcar, porque eu vou mostrar para vocês a dificuldade que a gente tem de achar esse ponto, viu? Agora, você pode marcar. Lembra que a gente estava colocando o aumento sempre no segundo, né? E sempre marcando o segundo ponto do aumento. Nessa carreira, agora você pode marcar o primeiro, tá? Façam exatamente como eu estou fazendo para ficar legal. Nas outras, a gente estava marcando o segundo. Por quê? Porque a gente estava trabalhando como se fosse na base do lado do avesso. Eu vou mostrar para vocês, tá? E agora a gente está do lado do direito. Então, agora não tem problema, você vai marcar no primeiro ponto, aonde você vai começar a curva. Não precisa do lado de cá, é só de um lado e aqui do outro também, ó. No primeiro ponto de cada curva, tá? Só para sinalizar aonde começa a nossa curva, ok? Feito isso, agora vou deixar minha base ali para depois eu trabalhar com ela. E agora a gente volta para a base que a gente vai preparar o nosso tapete, tá? Então, foi feito essa base aqui. Olha como eu expliquei para vocês, como é difícil achar. Para a gente achar, a gente tem que ficar procurando assim, ó, né? E é complicado, ou então do lado do avesso você consegue achar, mas tem que marcar mesmo. O meu marcador aqui está de um lado no primeiro ponto, né? Do primeiro aumento, onde eu começo a curva, e do outro lado também está marcado. Agora, a gente vai começar a trabalhar com o fio que vai fazer algumas partes, tanto do bico, tá? Como aqui também, antes da preparação dos botões, tá? Então, eu escolhi o marrom, porque combina aqui, vai combinar com a cor que eu escolhi, que é o amarelo. E agora, a gente vai começar a trabalhar com ele, tá? Bom, pessoal, chega. Os meus pelinhos estão assim, gente, porque eu já borrifei a aguinha com amaciante nele, já passei a ferro, por isso que eles estão bem lisinhos assim, bem fofinhos, tá? Você escova, passa a aguinha com amaciante, depois passa um ferro, tá bom? Então, ele fica bem assim. Eu já tinha preparado todas as bases de todos os tapetes, então ele já está preparado. Eu venho aqui onde eu estou marcada com o meu fio e posso amarrar lá, né, ou iniciar assim, ó. Você vem na marcação, vamos começar por aqui porque fica mais fácil, tá? Ó, sobe aqui 3 correntinhas equivalente a um ponto alto e mais um ponto alto, porque a gente já vai começar com o aumento. O que que a gente vai fazer nessa carreira? A sequência do que a gente estava fazendo na base, tá? Só que agora a gente muda o fio. Então, aqui, na base, a gente estava fazendo ponto e 5 pontinhos de intervalo, lembra? Então, a gente vai continuar aqui, só que agora, como a gente aumentou uma carreira, a gente vai para 6 pontos de intervalo entre um aumento e outro, tá? Então, essa carreira é a sequência do que você estava fazendo. A outra coisa, gente, para quem é a primeira vez que está trabalhando com o peludinho, tem pessoas que estão iniciando, esse é o nosso lado do direito, tá?
o que a gente estava trabalhando. Esse lado aqui, ele é o avesso. Os pelinhos, ele fica mais pro lado do avesso. Você vai perceber quando você terminar a sua peça e ficar assim, uai, mas eu tava trabalhando daqui e os pelinhos tá daqui, tá? Ele é feito, ó, aqui estão os pontos pro meu lado e aqui está o avesso, tá bom, gente? Tenham paciência com as nossas novatinhas, porque elas estão descobrindo isso agora, tá bom? Ó, terminei, né? Aqui fiz o aumento, 4 pontos, vou mais um pro próximo, 5, mais um pro próximo, 6 pontos altos. Eu não preciso saber onde está meu aumento aqui, porque eu não vou achar. É só fazer essa contagem, tá? E começar no início que eu mostrei pra vocês. E faço o aumento, ó. Aqui a gente tá dando tiro no escuro, mas como a gente já tem uma certeza, né? Aonde a gente começou, então vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e aumento. Depois, de novo, 6 pontos altos e um aumento. A gente vai ter a mesma sequência de aumentos da carreira anterior, né? Então, vai ser 7 aumentos aqui. Quando terminar os 7 aumentos, eu vou ponto em cada ponto, tá? Só vou terminar aqui e vou explicar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e aumento novamente, tá? Vou fazer isso até eu completar 7 aumentos, tá bom? Que são 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2, 3. Quando eu completar o 7, que terminar a curva, eu venho fazendo ponto sobre ponto. Cada pontinho recebe um ponto. Aonde eu vou começar de novo? Aqui onde está marcado. Por isso que eu pedi para vocês para marcar, né? Que vocês não iam encontrar ele sem não marcar. Então, vem, ponto em cima de ponto, chegou aqui, faço o meu primeiro aumento, ok? E repito tudo que eu fiz lá do outro lado, fazendo 7 aumentos, separando entre cada um deles com 6 pontos altos. Terminou? Vamos dar continuidade, ok? Prontinho, dei a volta com os pontos altos, seguindo a mesma orientação que eu passei para vocês com os aumentos. 7 aumentos de um lado, 7 aumentos do outro e nas laterais somente pontos altos, tá? Agora, a gente vai iniciar uma carreira com ponto pipoca, tá? Muito utilizado desde a época do brinco de princesa e ele é muito utilizado nesses tipos de trabalho com flores, tá bom? O bom dele é que ele deixa o tapete bem acentuado. O meu, eu vou fazer com, ó, primeiro, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha e aqui eu vou subir 3 correntinhas, equivale a um ponto alto, tá bom? Vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro. Pessoal, o meu ponto pipoca, eu gosto de fazer ele com 4 pontos altos. Isso vai de artesã para artesã. Tem umas que gostam de fazer 5 e até 6 pontos altos. O meu eu faço com 4, acho que faz o mesmo efeito, tá? Eu particularmente acho que fazer pontos a mais seria só gasto de linha. Então, com 4 já dá um efeito legal, tá bom? Solto a minha agulha aqui e venho aqui no primeiro ponto que eu fiz. No caso aqui do primeiro, é as 3 correntinhas. Vem na terceira correntinha, busco essa laçada e fecho aqui, bem apertadinho, tá? Faço 2 correntinhas. Um detalhe, aqui na curva, a gente vai fazer umas correntinhas bem folgadinhas, tá? Na lateral, você pode apertar. Aqui na curva é só você folgar, não tem necessidade de fazer mais correntinhas aqui. São 2 correntinhas ao redor do trabalho inteiro, entre um ponto pipoca e outro, só que na curva você dá uma soltadinha para ela ficar mais frouxinha, tá? Pula um pontinho da base e no próximo, novamente, 4 pontos altos. Quando terminar o quarto, o último, você solta, vem aqui no primeiro que você fez, busca essa laçada e fecha. Aperta um pouquinho e agora você vai fazer as 2 correntinhas bem frouxinhas, tá bom? Vamos fazer mais um? Pula um pontinho no próximo. 1, no mesmo lugar. 2, no mesmo lugar. 3, e no mesmo lugar o quarto e último. Solta, vem no primeiro ponto, busca o fio, puxa
e faz 2 correntinhas, entenderam? Então, é só isso que você vai fazer nessa carreira. Não tem a sequência de pular menos ou mais entre a curva e a lateral, não. É só a única dica que eu passei para vocês, é que na curva você frouxa mais a correntinha, tá? E aqui na lateral, trabalho pode deixar ela bem apertadinha, mas aqui, entre uma pipoquinha e outra, para não emborcar tanto, tá? Mesmo assim, ele emborca um pouco, mas fiquem tranquila, porque tudo vai ficar tranquilinho. Então, vamos dar essa voltinha com os pontos pipocas. Quando você terminar a última pipoquinha, você vem aqui com as 2 correntinhas prontas, prende na primeira pipoquinha, só que na correntinha, tá? Com ponto baixíssimo, na primeira correntinha aqui onde eu estou com o dedo, com ponto baixíssimo, corta o fio, arremata e a gente vai trabalhar a parte verde, tá bom? Então, vamos fazer essas pipoquinhas aí e eu volto logo com vocês. Prontinho, toda a carreirinha do ponto pipoca está pronta, tá? Ó, há casos, né, dependendo da linha que você está trabalhando, gente, porque muda muito, principalmente marcas, tá? Pode ser que tenha alguma linha que você esteja trabalhando que deu uma emborcadinha. Beleza, não se importe com essa emborcada, porque daqui pra frente ele vai emborcar cada vez mais e vocês vão ver a mágica no final, tá? Não fiquem preocupados com isso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Antes da gente iniciar a parte verde, que é das folhas do nosso botão de rosas, a gente vai marcar também, a gente marcou aqui, ó, o primeiro, né, aumento desse lado, que eu falei pra vocês não mexer nele, né? E aqui a gente vai marcar o último, tá? Então, ó, aqui de um lado a gente marca um e no último a gente marca também, tá bom? Deixa ele aqui, porque a gente vai precisar dele lá na parte do bico, que é muito importante, tá bom? Agora, você vai fazer isso tanto de um lado quanto do outro, dos dois lados você marca o primeiro aumento e o último aumento, tá bom? E agora aqui, nessa parte, você vai pegar seu fio verde. Gente, muito importante vocês começar aonde eu estou começando, para dar certinho o nosso, tá bom? Para vocês não ficar aí perdidas, então inicia no mesmo lugar. Aqui eu estou com o aumento, tá vendo? Então, eu vou iniciar os meus pontos baixos aqui, ó, na mesma direção do meu aumento, tá vendo? Ó, então, eu venho aqui, ó, já inicio com ponto baixo. Nessa carreirinha, também emborca bastante, tá? Na curva, ó. Vou fazendo 2 pontos baixos para cada argolinha dessa, ó. Pulo o ponto pipoca e vou para a argolinha e faço 2 pontos baixos. Vou fazendo no próximo e vou para o próximo, 2 pontos baixos, tá? Assim eu vou trabalhando ao redor do meu trabalho inteiro, inclusive na curva. Por isso que eu falei que nessa parte aqui ele emborca bastante, tá? Dependendo da linha, mais ainda do que outras. Então, aqui, ó, por isso que eu falei pra você deixar bem frouxinho, né? Mas se não deixou, também não tem problema. Você vai colocando 2 pontinhos baixos aqui, ó, ao redor do trabalho. Chegou aqui, 2 pontinhos baixos e me aguarda aqui pra gente iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, vamos aí contornar o nosso trabalho com esses 2 pontos. Não coloque ponto a mais, porque a gente tá contadinho aqui o nosso trabalho e não necessitamos de mais pontos, tá bom? Então, bora lá! Prontinho, pessoal, já dei a voltinha com 2 pontos baixos em cada argolinha aqui, ao redor do meu trabalho inteiro. O meu, né, não emborcou desta vez, mas, como eu disse pra vocês, depende muito do fio que você tá trabalhando, tá? Às vezes, até a mesma marca, só muda o fio, ele emborca um pouquinho, tá bom? Mas, como eu disse, não se importe com emborcar. O pior é embabadar, tá, gente? Porque colocar ponto é melhor do que ficar tirando pontos, tá bom? Terminando aqui, ó, importantíssimo você ter começado no mesmo lugar que eu, né? Porque agora a gente vai iniciar as partes que a gente vai contar, tá bom? Porque vai mudar pulação de pontos entre
essa reta aqui da lateral com a curva, tá bom? Ó, prendi com ponto baixíssimo aqui. Só, gente, que eu quero começar aqui, ó, em ciminha da pipoca. Então, eu vou com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e entro aqui dentro, ó, em cima da pipoca, tá? Bem em ciminha. Aqui está o meu marcador, mas não tem nada a ver com essa carreira, só para vocês identificar que a gente está no início da nossa lateral. Venho aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Cheguei, vou aqui fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou no mesmo lugar, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto e uma corrente. E meu último ponto alto. Então, aqui, essas 4 correntinhas foi o equivalente a 3 correntinhas, um ponto alto e esse de separação. Então, eu faço 5 pontos altos e um de separação entre cada ponto, tá bom? Desse jeito que é a preparação pra gente fazer o nosso botão de rosa. Pessoal, aqui na lateral, eu vou fazer o seguinte, ó. Uma correntinha, vou pular 2 pontinhos. 1, 2 e no terceiro faço o ponto baixo. Uma correntinha, pulo 1, 2 e aqui, que ficou em cima da pipoca novamente, ó. Faço novamente esses 5 pontos altos separados com uma corrente, ó. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, até eu completar os 5. Ó. 5 pontos altos, separados, né? Todos eles separados com uma correntinha, faço uma correntinha, pulo 1, 2, no terceiro prendo com ponto baixo. Uma correntinha, pulo 1, 2 e aqui eu repito a sequência de 5 pontos altos, tá bom? Até quando isso, Val? Até você completar 10 desses joguinhos aqui de 5 correntinhas, de 5 pontos altos, tá? Quando você contar aí, fizer 10, para e volta comigo pra gente, que você vai estar aqui na curva, tá? No 10º, você vai estar aqui na curva. Aí, a gente vai iniciar a nossa curva com outra contagem de pontos e pulando, né? E uma sequência de pontos aí, tá bom? Prontinho, pessoal, ó, fiz aqui os 10, né? Que eu falei pra vocês. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá com ele, tô com ele na agulha, tá? Pra gente iniciar, antes da gente começar, se você quiser marcar aqui, ó, o que você fez, pegar esse marcador e colocar aqui, e o primeiro aqui no último, pra você ficar, né, acentuado aonde que você tá. Pega o marcador, coloca aqui, e o outro coloca aqui. Faz agora ou depois você vai ter que fazer do mesmo jeito, tá? Então, faz agora que é melhor. Quando você vai iniciar a curva, que depois dos 10, ainda você pula o primeiro, só o primeiro. Preste bastante atenção, gente. Só esse primeiro aqui, ó. Pula 1, 2 e vem no terceiro e faz o ponto baixo. Pra fechar esse ciclo de pular 2, tá? E agora, a partir disso, você faz uma correntinha e você vai pular apenas um. Pula um e vai no próximo e faz os 5 pontos, separando com uma correntinha cada um deles, tá? Ó. Belezinha? Quantos, Val? Você vai fazer 11, tá? Por isso que é bom marcar. Pega o marcadorzinho aqui, ó. Marca esse daqui, que foi o último que você fez dos 10 da lateral. A partir desse daqui, você vai fazer pulando apenas um da base, o que mudou foi isso, tá? Faz ele, faz uma correntinha, pula um da base e no próximo você prende um ponto baixo. Uma correntinha, pula um da base e no próximo começa de novo, tá? Você vai fazer 11, tá? Desses lequezinhos aqui. Quando chegar aqui novamente, eu volto com vocês, ok?
Prontinho, pessoal, fiz os 11, ó, deixando tudo marcadinho, porque é legal, tá, gente? Você deixar as marcações, ó, terminou, eu não marquei esse primeiro aqui, mas tem necessidade de pegar esse marcador aqui e marcar o primeiro da lateral também, tá? Você marca pra contar, ó, saber o que que é as rosinhas da lateral e o que que é as rosinhas da curva, porque elas têm que bater de um lado com o outro, tá bom? Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcado. Aí, eu venho agora para a curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui, quando eu termino as 11, eu pulei um pontinho aqui, mas quando eu vou fazer o próximo, que é o primeiro da lateral novamente, eu faço uma correntinha e pulo 2. O mesmo pontinho que eu dei aqui, eu dei um de um lado, eu dei 2, lembram? Então, aqui, para você iniciar novamente, terminou os 11, faz uma correntinha, pula 1, e a segunda correntinha que você vai iniciar, você pula 2, tá? E aqui você começa novamente a fazer os 10 da lateral. Bora marcar? Pega aqui o marcador e coloca aqui para você já iniciar os 10 da lateral. Terminou, faz os 11 da curva, lembrando que aqui quando você vai fazer, né, o primeiro da curva, de um lado você pula 2, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês quando a gente foi iniciar a curva aqui, tá bom? Para dar certinho. Vem aqui, faz os 10 da lateral, os 11 da curva e eu volto com vocês aqui no finalzinho, porque também tem estratégia aqui, ok? Prontinho, pessoal, aqui vocês, né, aqui a gente fez 11 bloquinhos aqui. E vocês notaram que quando vocês chegaram aqui, tem muitos pontos, né? O que que a gente vai fazer na estratégia? Eu já terminei os 11 aqui da segunda curva e última, né, pra gente terminar. Só que eu vou desmanchar 3 aqui. Pra quê? Pra enquadrar. O importante nessa sequência é que temos 11 desse lado, 11 do outro, 10 na lateral e 10 na outra. O importante é isso, tá? Essas estratégias assim não vão alterar o nosso trabalho. Então, feitos 11, eu vou desmanchar aqui, ó, tá? 3. O que que eu vou fazer aqui? Não precisa desmanchar o terceiro todo, não. Só um lado, né? Só onde que tá o ponto baixo. Então, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9, você já pode começar assim, ó. 9 aqui, faz uma correntinha, pula 1, 2, prende no terceiro. Uma correntinha, pula só um aqui e vai no próximo, tá? Pra gente ter algumas alterações aqui para dar certinho a contagem de pontos, tá? Ó. Val, não vai esticar de um lado, não? Não vai. Pode ficar tranquila, porque não vai, tá? Aqui, fiz mais um, pula 1, 2, ponto baixo. E aqui você pula 1. De um lado você pula 2 e de um lado você pula 1, tá? Ó. Se você quiser fazer, né, não tiver feito ainda, quiser fazer isso assim, aleatório aqui no meio, melhor ainda, tá? Porque não fica esticando só de um lado, tá bom? Então, fica aí a dica, se você quiser. Até, Val, eu sou, né, eu gosto de perfeição mesmo. Então, pode desmanchar e fazer aqui, ó, entre eles aqui, pula um, faz isso, pula outro, faz, que aí vai dando certo, tá? Ó, aqui ainda ficou, né, bastante pontos. Eu poderia até pular mais ainda, tá? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque esse daqui é de cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular 1, 2. Nesse daqui, eu vou fazer uma diminuição. Eu não vou colocar o ponto baixo, eu vou ajuntar um com o outro, ó, no último.
pego 2 laçadinhas dos 2 pontos, pego uma laçadinha de um ponto, a laçadinha de outro ponto e faço um ponto baixo. Ao invés, né, deles separar, eles vão se ajuntar mais ainda para ficar menos perfeição ainda, tá? Agora aqui, prendo com ponto baixíssimo. Val, vai dar alteração? Não vai dar, confia na Val, tá bom? Ó, feito isso, corta o fio. Esse verde a gente não trabalha com ele mais, tá? É só pra fazer esse detalhe. E agora a gente vai fazer os nossos botões de rosa. Lembrando que, se você não marcou, marquem aí, né? Ou com certeza você marcou porque você tá fazendo de acordo com a aula, né? Então, são 11 aqui de um lado, 11 do outro, 10 de um lado, 10 de outro. Marque aqui o começo dos 10 que você já vai iniciar. Bora pegar o outro fio pra gente fazer os nossos botões de rosa. Para fazer os botõezinhos, gente, não precisa escolher, né? Qualquer lugar você pode iniciar, tá? Qualquer um desses aqui. Eu vou dar minha laçadinha no fio, bem apertadinha. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, pra gente ir já iniciando aqui, tá bom? Eu gosto de começar dessa forma porque fica mais bonitinho sempre o primeiro, tá? Vem aqui no espaço, a gente vai trabalhar nesses espacinhos aqui, ó. Venho dentro do espaço, ó, busco o fio e já laço pra travar. Busco o fio a segunda vez e laço. Busco o fio uma terceira vez e laço. E busco o fio uma quarta vez, 4 vezes. Agora, você passa todos os fios e depois você trava ele aqui. Esse é o nosso primeiro ponto puff, tá? Entre um e outro, 2 correntes, vai lá novamente, ó, no próximo. Laço o fio, busca ele. Laço o fio aqui, busca ele. Laço o fio, busca. Foi 3 vezes, dá pra ver as 3 laçadinhas aqui, ó. Laço o fio e busca a quarta vez. Passa todos eles e depois trava, tá bom? 2 correntinhas, novamente, a mesma sequência. Busco o fio, laça, busco o fio, laça, busca o fio e laça, busca o fio, 4 vezes, vem aqui, traz ele, né? Passa o fio e trava, tá bom? Aqui eu tenho um nozinho, que eu fiz uma emenda. Vamos de novo fazer 2 correntinhas e a última vez, ó, busco o fio e laço, busco o fio e laço, ó. 4 vezes, tá? Ó, dá pra você ver os 4, 1, 2, 3, 4. Passa todos de uma vez e só assim você trava ele. Feito 4 pontos 4 pontos puffs, dá uma folgadinha no fio, você vem no primeiro que você fez aqui, ó, e vai lá buscar o fio, como se fosse aquele ponto pipoca, né? E traz ele aqui, ó, trava ele. Aqui agora a gente vai preparar os pontos picôs. Aqui entre um ponto e outro, um ponto puff e outro, a gente vai fazer picôs, tá? Então, venho aqui nessa argolinha, ponto baixo, 3 correntinhas. Busco o fio e faço um ponto baixo aqui, ó. Esse ponto é o ponto picô, tá bom? Deixa eu soltar um pouquinho de fio. Vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro, no mesmo lugar, 3 correntinhas. Entro aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Tenho 2 picôs aqui nesse intervalo entre um puff e outro. Vou para o próximo, ó, ponto baixo, 3 correntinhas e faço picô. De novo no mesmo lugar, ponto baixo, 3 correntinhas e faço o meu segundo picô aqui. Já fiz 4. 2 em cada. Vou fazer mais 2 aqui, ó, no último. Já venho aqui, terminei o picô,
prendo o fio com ponto baixo e faço novamente aqui, mais 2 picôs. Volto aqui, fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, finalizei, né? Quando eu finalizo o último picô, eu já posso prender aqui, ó. Eu estou do lado do avesso da nossa florzinha, da nosso botão, né? Do lado do avesso, eu venho aqui, ó, no primeiro picô que eu fiz, tá? No ponto baixo aqui, ó, aqui tem um ponto baixo. Eu prendo com ponto baixíssimo pra unir as duas pontas, tá? Virei o trabalho pro meu lado novamente. A minha florzinha já está pronta, então eu vou passar para a próxima. Então, aqui, ó, para passar para a próxima, entre um picô e outro, eu tenho um pontinho, um buraquinho aqui, ó, entre os dois, tá? Prendo com ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 5 correntinhas e já vou fazer a minha segunda rosinha, tá? Pessoal, quem não entendeu, volta o vídeo quantas vezes for preciso, ela é muito fácil, tá? Vale só prestar bastante atenção para você entender e executar. Se errou, desmancha e volta e faz novamente, tá? Aqui nessa parte das florzinhas, você vai fazer isso, ó, 5 correntinhas e iniciar a próxima. Depois terminou essa, 5 correntinhas, iniciar a próxima, ao redor do seu trabalho inteiro. Nessa parte, vai emborcar sim, tá? Impossível não emborcar, né? Vai emborcar bastante, não se preocupem com isso, porque é estratégia do ponto mesmo, tá? E você vai fazer isso sem alteração da lateral para a curva. 5 correntinhas ao redor do trabalho inteiro, em separação de um botão e outro, belezinha? Então, façam aí a de vocês, tá? Não entendeu? Volta um pouquinho, fica dando cliques na tela do celular, né? Que vai voltando as partezinhas de 10, de 1 minuto, para você entender e pegar essa parte novamente, tá bom? Então, vamos aí preparar os nossos botões. Terminou, chegou aqui, ó, ponto baixíssimo, corta o fio, arremata pra gente ir pra próxima etapa. Prontinho, pessoal, terminei as minhas rosinhas aqui, ó, os botões de rosa, né? Elas são bem parecidas com rosa, mas podem chamar de botões também, né? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Essa fica sendo a primeira parte, tá? Eu não gosto de fazer isso porque nos comentários ficam vários comentários perguntando cadê a segunda aula. Quando a gente ainda não soltou a aula, o pessoal ainda fica afoito, né? Eu não gosto disso. E tem pessoas também que estão recentemente no YouTube e não sabe procurar na descrição. Então, se você vê algum comentário, já tiver soltado a aula, se você vê algum comentário de uma amiguinha procurando o vídeo, coloca o link aí para ela, tá? Da segunda parte. Porém, a gente sempre demora um pouquinho para colocar a segunda parte, porque tem outra gravação, tem outra edição e sempre demora um pouco, tá? Então, tenham paciência. A gente vai preparar aqui na segunda aula, fazendo a segunda aula, o restante da base, porque ainda, antes de chegar no bico, a gente tem uma base ainda para fazer com pontos diferentes e vai demorar um pouquinho, tá? Por isso que eu não quero fazer um vídeo com mais de 2 horas, ok? E também, quando você for, já deixa tudo marcadinho, tá? Eu espero que você tenha seguido as minhas dicas de marcação, porque na segunda parte a gente vai precisar dessas indicações da marcação, tá? Aqui na curva a gente tem 11 botões. Aqui na lateral de um marcador com o outro, a gente tem 10 botões aqui, tá? 10 de um lado, de um marcador para o outro, a gente tem 10 do outro lado também, e nas duas curvas, 11 botões de rosa, tá bom? Então, vamos seguir aí para a segunda parte.